Shalom a todos. Que Deus possa abençoar o dia de você hoje. Que esse dia hoje seja extremamente de bênçãos e de sabedoria no teu coração. Que o Espírito Santo de hoje possa tocar no teu coração. E que esse dia seja assim de luz. A gente sempre tem que estar pensando positivo, irmão. Para as coisas acontecerem de uma forma muito natural na presença do Senhor, né? Às vezes a gente veja as pessoas falando assim, seja positivo. O seja positivo é o meio da gente entrar no caminho do Senhor, na presença do Senhor e continuar o resto do dia, né? Porque às vezes a gente acorda pensando no Senhor, pensando que vai ser um dia abençoado de paz, de harmonia. Só que ao decorrer do dia a gente acaba ficando tão cansado, a gente acaba ficando tão sobrecarregado de tantas coisas que a gente acaba esquecendo da primeira coisa que a gente pediu no dia, né? Que é pro Senhor nos dar força pra gente vencer, né? Pra gente estar no caminho do Senhor, pra gente estar positivo. E em algum momento a gente acaba não conseguindo no meio do dia, né? Então, por isso que a gente precisa todos os dias estar alinhado e estar fortalecido da palavra do Senhor pra gente continuar. Porque um dia após o outro, que nos faz cada dia mais estar forte e presente na palavra do Senhor. E quando você começa a todos os dias colocar na sua manhã o Senhor, as coisas elas não se diz que elas vão mudar de uma forma uau. Só que você começa a ouvir mais a presença do Senhor, a sentir mais a presença do Senhor e estar mais alinhado na presença do Senhor, sabe? Você vive mais a presença do Senhor, né? Você consegue enxergar mais a presença do Senhor. E tudo começa a ficar menos cansativo, porque o dia vai terminar você sabendo que você lembrou do Senhor, né? Porque às vezes a gente passa o dia inteiro sem lembrar do Senhor, sem saber do que a gente leu de manhã, o que a gente ouviu de manhã. Talvez você tenha ouvido um podcast, ou uma oração, ou uma mensagem que um irmão mandou para você no WhatsApp. E chega no final do dia, você já nem lembra mais o que foi aquela mensagem, né? Então, quando a gente começa a fazer isso como um hábito todo dia, de estar todo dia ouvindo a palavra do Senhor, seja aqui no YouTube, seja numa mensagem que o irmão manda, a gente precisa estar. Porque antigamente as pessoas mandavam todos os dias pra gente uma palavra, né, de, de uma mensagem de Deus, né? E no começo todo mundo lia, só que depois foi ficando tão cansativo, né? Uma vez uma pessoa falou pra mim, ai, a pessoa fica mandando mensagem pra mim todo dia de oração. E aí eu pensei, né, comigo, né, não julgando ela, mas na hora veio um estalo, porque aquilo lá não foi nem pra ela, foi pra mim, né? Eu pensei a mesma coisa que ela, mas quem falou foi ela, né? Às vezes eu nem abria a mensagem que alguém mandava pra mim, porque eu sabia que era uma mensagem de Deus, né? E isso traz pra gente exatamente o afastamento do Senhor, né? Porque aquela mensagem talvez que você não abriu é a mensagem que o Senhor te mandou, uma resposta. E a gente acaba não vendo, né? Aí também tinha um amigo meu que ficava vendo os status, né? E eu vendo ele vendo os status. Aí quando chegava na hora da parte que a pessoa tava de uma palavra, ele pulava. Por que você pula? Ele ficou sem graça. E isso também não foi uma mensagem pra ele, foi uma mensagem pra mim. Porque eu também fazia igual ele. Então, olha para vocês verem os detalhes que o Senhor trabalha na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente fica tão preocupado em querer falar pro amiguinho, ensinar pro amiguinho algo, né? Mas no final o Senhor tá ensinando pra gente, né? A gente
a gente que precisa aprender, né? Então, eu comecei a parar e a ouvir e ver. E comecei a ver todas as mensagens do Senhor. Que o Senhor mandou, eu comecei a ver. E isso me aproximou do Senhor. Isso era algo que Deus já estava trabalhando. Então, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a parar e a ouvir. Porque aquela irmã, aquela senhora que te manda todo dia aquela mensagem, talvez ela possa ser simples possível, mas talvez não. É a resposta que o Senhor está te dando todo dia. Então, se você todo dia precisa estar alinhado na presença do Senhor para você não se desviar e não deixar o dia ser cansativo no final do dia, sabe? Mas sim estar alinhado na presença do Senhor e ouvir a palavra do Senhor, né? E eu precisava falar isso porque hoje isso está alinhado muito nessa palavra. E essa palavra o Senhor fala com a gente, né? Porque aqui eu abro a câmera e começo a falar, mas às vezes eu leio aqui e eu não sei a resposta. Mas o Senhor, ele me alinha para mim saber exatamente o que eu preciso saber dessa palavra que ele tem a dizer. Para mim, no final do dia, estar completamente descansado na palavra dele, estar alinhado a ele. E hoje a gente está em Salmos 27, né? Que o Senhor fala exatamente isso, que a gente precisa estar alinhado nele. E aí, Salmo Davi fala assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Então, por que ter medo? Porque a gente tem medo, né? Por que a gente tem medo? O porquê a gente tem medo? Por que a gente tem medo? Sendo que ele é a nossa luz, sendo que ele é a nossa salvação. Porque a gente não está alinhado nele no dia a dia. Porque a gente não está na presença dele no dia a dia. Porque a gente acaba esquecendo ele depois do almoço, depois do café da tarde, né? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa luz. E por que estremecer? Porque a gente acaba esquecendo no meio do dia dele. Porque a gente acaba deixando as coisas momentâneas levar a gente para outro nível e a gente acaba deixando aquela palavra que a gente primeira coisa do dia que a gente pediu, a gente deixar para trás, né? E aí ele fala assim: quando os maus vieres para destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Porque o Senhor é luz. E mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja desalinhado, sabe? Porque tudo tá dando errado, ainda assim, Deus é luz. Porque você no dia escolheu ele. A primeira coisa do seu dia você escolheu ele. Então aqui fala, mesmo que os inimigos, mesmo que o inimigo traga o que for, ainda assim ele te protegerá. Ainda que o exército me cerque, meu coração não temerei. Ainda que invista contra mim, permanecerei confiante. Por isso, meu irmão, essa palavra o Senhor quer nos mostrar, Salmo Davi quer nos mostrar que mesmo que tudo possa acontecer, a gente ainda tem que estar alinhado ao Senhor. Porque foi o que eu falei naquela palavra, o que eu falei para você, que eu falei quando a gente começou o vídeo. A gente acaba esquecendo da palavra do Senhor, porque quando a gente acorda, a gente pede para Deus, só que no final do dia a gente acaba esquecendo. E a gente acaba não querendo parar para ouvir a palavra do Senhor, porque a gente está com pressa. Só que o Senhor, se a gente estiver alinhado, parar, ouvir, refletir, o nosso dia vai ser extremamente abençoado. E mesmo assim que o inimigo venha querer te destruir, querer te abalar, ainda assim você não vai ser atingido. Porque a palavra do Senhor está dentro do teu coração. Você escolheu nesse dia. Porque, irmão, todos os dias, está escrito na Bíblia, orar e vigiar. Todos os dias, porque é todos os dias que a gente precisa estar alinhado na presença do Senhor, para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim na presença do Senhor.
E aí, para finalizar aqui, 4 tá escrito assim: a única coisa que peço ao Senhor, ao meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar em seu templo. Exatamente, a gente precisa exatamente pedir isso para o Senhor. A gente precisa pedir isso para o Senhor, para a gente estar alinhado, a gente estar na presença dele todos os dias. Não é no sábado, deixa sábado, pai. Na semana inteira eu preciso aqui, correr, na luta. Não, é no todos os dias. Não é só no sábado, não é só no domingo que você tem que ir lá ouvir a palavra do Senhor. Eu não sei, talvez você vai na igreja, eu não sei. Não, é todos os dias. O Senhor, ele tem que estar dentro do nosso coração todos os dias. A gente tem que vencer o dia. Não é o final de semana pra gente ir pro outro mês. Não, é o dia. O dia que o Senhor quer. É o dia que o Senhor quer que a gente esteja alinhado. Todos os dias a gente tem que acordar, ouvir a palavra do Senhor e levar ela pro nosso dia inteiro. Para no final do dia a gente deitar no nosso travesseiro em paz e saber que a gente teve um Deus naquele dia. A gente venceu o nosso dia por causa do nosso Deus. E não porque a gente ficou com preguiça de ouvir a palavra do Senhor, porque é cansativo, né? Estar aqui vendo um áudio de, não sei, 12, 13 minutos é cansativo. Mas quando a gente para um minuto para realmente ouvir, você pode ter certeza que a mensagem ela não tá no começo, ela tá bem lá no meio pro fim. Porque é isso que o Senhor trabalha. Ele trabalha nas mensagens longas, nas mensagens que você para ouvir o que ele tem a dizer. Que esse dia de hoje, irmão, seja extremamente abençoado no teu coração. Que a palavra do Senhor hoje possa ter tocado a tua alma. Que esse dia de hoje você leve essa palavra com você e reflita ela o dia inteiro. Pro final da noite, você estar em paz. E saber que existe um Deus com você nesse dia. Que existe um Deus maravilhoso com você nesse dia. Que Ele esteve na sua vida para te segurar nos momentos mais difíceis da sua vida. Que Deus te abençoe, irmão. Que essa semana seja extremamente abençoada no teu coração. Que a palavra do Senhor possa realmente tocar na tua alma. E hoje é um ótimo dia para você aceitar Jesus na tua vida. Para você estar na presença dele hoje. Para você contemplar e amá-lo de toda a tua alma. Que coisas boas e dias bons virá na tua vida. Que Deus te abençoe e até amanhã. Se assim Deus permitir, na nossa vida. Shalom e até amanhã.